Oi pessoal, vamos dar continuidade agora à sequência de adaptação da regulação térmica, da atividade metabólica produtora e dispersadora de energia, de calor, para adaptar da vida intrauterina à vida extrauterina. Nós fizemos um preâmbulo, uma introdução, mostramos qual é o principal foco do regulador na vida intrauterina, que é não deixar hiperaquecer, e como isso muda dramaticamente na vida extrauterina, que aí é o contrário. Nos primeiros momentos da vida extrauterina é o contrário, é não deixar esfriar. E agora, nessa sequência, nós vamos ver de maneira isolada, é claro que é tudo integrado, mas de maneira isolada, como cada elemento do organismo, tanto na vida intrauterina quanto na vida extrauterina, participa dessa regulação térmica, para a gente entender o que o hipotálamo vai fazer desses elementos para favorecer, não produzir muito calor e ainda perder, e extrauterinamente aumentar a produção de calor e reter. Então vamos lá. Logo de cara nós temos a gordura amarela, uma gordura que fica localizada no tecido celular subcutâneo e que tem várias funções, esse é tecido de gordura. Ele tem uma função, por exemplo, de proteger as partes moles do nosso corpo do esqueleto, tem alguns pontos que poderiam machucar o esqueleto, a parte mole, então ele serve de coxinha. Ele serve como fonte de triglicerídeos, e os triglicerídeos poderão ser transformados em situações específicas em açúcar ou ser queimados para a produção de energia, queimados diretamente. Então ele tem lá, ele deposita triglicerídeos, ele tem algumas funções reguladoras da ingesta de alimentos, enfim, mas ele tem uma função também interessante, que é impedir, dificultar, melhor dizendo, o resfriamento. Então, por isso que a gente tem, se a gente tem o mesmo nível de hormônio tiroidiano, você tem as mesmas condições fisiológicas entre uma pessoa mais gordinha e uma pessoa mais magrinha, há uma tendência da pessoa mais magrinha resfriar mais facilmente, qualquer faixa etária, do que a mais gordinha, de sentir mais frio a mais magrinha do que a mais gordinha. Isso se a gente levar em consideração que eles estão com tudo igual, o mesmo nível de hormônios, tiroidianos, catecolaminas, atividade física. A única diferença é a composição corporal. Por quê? Porque quanto maior a gordura do tecido celular subcutâneo, maior é a proteção contra a perda de calor, É uma proteção, além de ser fonte de substâncias ali, de triglicerídeos, que se quebrados poderão, em situações específicas, com hormônios específicos em outros lugares, virar açúcar, que depois vai ser fonte energética, também de produção de calor, e o próprio triglicerídeo, o glicerol do triglicerídeo virar açúcar, e o ácido graxo poderá ser metabolizado, produzindo fonte energética também. Então, além dele ser depósito de triglicerídeo, que pode ser utilizado para a produção de calor, ele puramente sob a forma de tecido de gordura, ele protege da perda de calor e dificulta o resfriamento. Bem, como nós vimos no vídeo anterior, na videoaula anterior, o grande problema que na maioria dos casos o feto tem não é o contra resfriamento, é contra hiperaquecimento. Então já dá para entender se a gordura é legal para ele não resfriar, e a gente não tem grandes problemas dele resfriar. O nosso maior problema quando tem é perder, falando da vida intrauterina. Então dá para entender que esse depósito de gordura foi deixado, como Deus não joga dados, é tudo muito, harmônico. Então esse depósito de gordura ele vai se estabelecendo no tecido celular subcutâneo no último trimestre. Não significa que ele não utilize gordura, que ele não tenha alguma gordura em algum local, que ele não transforme a gordura em açúcar ou queime para produzir calor, tudo ele faz. Mas o depósito, a sobra do tecido celular subcutâneo, ele vai se estabelecendo no último trimestre,
E quanto mais avançado do termo, maior a gordura. Então já começa aí, porque quando ele nasce no tempo certo, se ele nascer no tempo certo, ele vai ter aí um depósito de gordura para o protegê-lo e também como fonte energética se de repente ele precisar. Né? Se alguma coisa falhar ali, ele tem a fonte energética. Como eu falei, o glicerol do triglicerídeo para virar açúcar e daí ser queimado e produzir energia, e o ácido graxo do triglicerídeo para diretamente produzir energia. E não vamos entrar aqui em detalhe, que não é do escopo daqui da nossa disciplina, isso é lá da parte mais básica do curso. Muito bem, né? Da nutrição e da anatomofisiologia. Enfim, como se espera que o bebê nasça com 37 semanas para além, e até no máximo 41, né? Não chegou a 42, esse período ele tem o depósito de gordura que ele merece, que ele precisa, que está tudo ok. Aí já começa um problema no prematuro, e quanto mais extremo, ou próximo do extremo for o prematuro, pior é, que o prematuro ele tem pouco depósito de gordura. Mais próximo do termo mais, menos mais, afastado menos, e isso já vai ser um problema. Se a gente já tem um problema com a temperatura ambiente por conta do atermo, o pré-termo é também um problema aumentado, porque um dos mecanismos de defesa dele, que seria esse depósito, tanto para se transformar em açúcar ou energia, como para proteger, para não perder e não resfriar, ele vai ter pouco. Então aí já começa a ter um problema na regulação. Então esse é um problema porque é no último trimestre que isso é formado. Uma outra coisa que a gente pode ter também, mesmo no atermo ou até no pós-termo, a gente pode ter pouco tecido celular subcutâneo, mesmo sendo a termo como pós-termo, que é o caso dos bebês pequenos para a idade gestacional. Porque tanto o simétrico, é aquele geralmente que a causa está em toda a gestação ou entre o primeiro e o segundo trimestre, e é o bebê todo pequenininho. Ele também, além de ser todo pequenininho, ele vai ter pouca gordura celular subcutânea. Então, para se transformar em açúcar, para transformar em energia ainda para se proteger, ele vai ficar parecido com o prematuro, mesmo que se ele não seja. Se ele for prematuro, ele piorou. Se ele for pequeno para a idade gestacional e ainda prematuro, aí piorou nesse quesito aí. E também o assimétrico, né? O assimétrico é aquele que o problema aconteceu aí nas últimas semanas da gestação ou no último trimestre, que é aquele que às vezes nem tem um impacto no crescimento estatural, né? Ou tem um impacto menor, mas tem impacto aí no tecido celular subcutâneo, fica todo pelancudo. Ele menos do que o simétrico, mas ele também, mesmo que seja termo ou pós-termo, ele terá o problema, não será igual uma criança que nasceu adequada para a idade gestacional. E se ele for prematura, piorou, né? Ele é um pouco melhor do que o simétrico, mas é pouco melhor. No que se refere a essa fonte, né, de depósitos de triglicerídeos que poderão virar açúcar e do açúcar produzir energia sendo necessário, ou tacar fogo numa parte do triglicerídeo para produzir energia já direto, sem precisar transformar em açúcar. E também nesse depósito, para manter não perder tanto, não resfriar, ele vai ter uma perda aí. Ainda no que se refere à gordura, eles também vão ter um outro tipo de gordura que também é construída no último trimestre e que é importantíssimo na regulação térmica do recém-nascido, que é a gordura marrom, e que teoricamente ela desaparece depois de algumas semanas de vida, apesar de ainda existir resíduos dela durante a vida inteira. E aí a gente não entende muito por que precisa por que tem esse resíduo. Durante algum tempo até pessoas que não existia. Depois viram que tinha marcadores bioquímicos que mostravam a existência dela, mas não sabiam onde ela estava. Mas não importa também, porque a nossa faixa etária aqui é a do recém-nascido. Estamos resgatando coisas do feto para entender a adaptação, então é o que nos interessa, e aí isso é bem estabelecido há muito tempo. Qual a importância dessa gordura marrom? O que ela tem de diferente da amarela? Onde ela está localizada? Por que ela é uma vantagem na produção de calor? Isso e muito mais nós vamos ver na sequência de vídeo. Até lá!